Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, oração, trabalho, e que todos chegaram até hoje aqui, não é por acaso, e que possam receber essa mensagem que será passada hoje. Coloque no coração de vocês essa mensagem desse mês de aniversário do nosso irmão Maior Jesus, e que ela nos traga sempre paz, ensinamento e melhor a nome de Deus. Hoje a mesa está composta por mim, por Ademir, que dirige ao trabalho, por Robson, que fala a prece inicial, e por Pedro Jorge, que fará a explanação hoje. Aparece hoje. Todos permaneçam em silêncio para darmos início ao nosso trabalho. Feche os seus olhos e fará a prece inicial o irmão Robson. Queridos irmãos, vamos a partir desse momento elevarmos os nossos pensamentos a Deus e agradecê-los por mais essa oportunidade de estarmos aqui e mais ainda, aniversário do nosso irmão maior, Jesus, e todos esses espíritos que se encontram aqui presentes junto a nós, a nos orientar e nos cuidarmos. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, todos os dias, em especial a este, que aqui estamos, unidos em pensamentos de amor e paz, para te agradecermos por todos os ensinamentos que já tivemos e por mais esses que serão ditados por nosso irmão. Que possamos, nessa tarde, aproveitarmos as sementes que serão plantadas em nossos corações e, diante de tudo isso, agradecermos pelo teu amor e a tua paz. Que assim seja. Com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, do Feitadelo de Cristo, e todos os irmãos dirigidos, prepararam essa sala para nós hoje, damos início ao nosso trabalho. Queridos amigos, queridas amigas, que Deus, que Jesus, que a espiritualidade superior nos abençoe e nos fortaleça. O grande escritor inglês, Arthur Conan Doyle, escritor das obras de Sherlock Holmes, espírita, do tempo áureo da codificação, no seu livro História do Espiritualismo, tece a cauda de uma narrativa que vai culminar naquilo que somos hoje, enquanto espíritas, enquanto agentes do movimento espírita. Ele diz: em algum momento parece que aconteceu uma invasão organizada de espíritos. Esses espíritos começaram a se comunicar, mas eles sempre se comunicaram. A diferença dessa invasão organizada é que eles começaram a se comunicar de forma ostensiva e não apenas no domínio do religioso, mas do povo, das pessoas, dos profissionais liberais, daquelas pessoas comuns como a gente, que não tinham uma filiação rígida nem com a religião, nem com a política do seu tempo, mas que eram pessoas que estavam compondo um novo organismo social, uma nova classe social, uma nova faixa da sociedade, da cultura da época. E os fenômenos espíritas, mediúnicos, a invasão organizada de Arthur Conan Doyle, ela acontece no seio dessa gente, dessas pessoas,
somos herdeiros não de um pensamento que veio da iluminação de alguns, como todas as religiões desse mundo, o fruto da iluminação, do pensamento místico, daquilo que sobrevém ao profeta, ao médium. Nós começamos a nos fazer no seio da gente comum, no meio das pessoas interessadas e que difundiam uma ideia do mundo mais racional, mais realista, que pudéssemos consertar os nossos defeitos, melhorar esse planeta, fazer do sonho realidade. Pessoas, professores, comerciantes, interessadas no que estava acontecendo no planeta, interessadas numa nova forma de sociedade, de fazer as relações sociais. Nós somos herdeiros dessas pessoas que começam, a partir dessa invasão organizada, a vislumbrar o invisível e a torná-lo próximo, uma vez que ele sempre foi distante da gente. Uma vez que esse invisível sempre esteve no domínio do maravilhoso e do sobrenatural, do muito alto, do muito distante, do muito misterioso e do muito desconhecido. Começamos a falar com esse invisível. Começamos a trazê-lo para perto. Começamos a ver, a partir dessas relações agora possíveis, controladas, um novo ideal de vida, uma luz no fim do túnel. As pessoas que estavam imbuídas naquele propósito, daquele tempo, no meados do século XIX, acreditavam piamente que se toda a humanidade conhecesse o Espírito, lembrasse da alma, tivesse a certeza patente da vida espiritual, as pessoas deixariam de fazer a guerra, as pessoas deixariam de se matar umas às outras, de sufocar umas às outras, de perseguir umas às outras. Nós somos herdeiros de um pensamento que não começa do alto, começa de baixo. Começa da atitude discursiva de um ser humano encarnado com espírito. Aquele que diz, eu fui o que vocês são agora. Eu sei mais porque eu estou fora e vejo daqui, mas eu não sei tudo. Eu não sou tudo. Eu ainda estou em processo de crescimento. Eu, assim como vocês, estou crescendo. Estou evoluindo. E evolução é a palavra-chave. Evolução é o termo-chave que vai nos tirar daquele mundo antigo, inerte, com castas, que via depois da morte apenas duas alternativas: o céu e o inferno. Nós vamos questionar isso. Os Espíritos vão nos trazer novas verdades. Eles vão dizer não. O céu e o inferno são imagens do próprio Espírito. São vivências espirituais daquele que sofre, daquele que quer crescer e daquele que conseguiu construir dentro de si a luz necessária para viver em paz, para evoluir com tranquilidade. As dificuldades, as pedras e os espinhos, o sofrimento é um dos meios das quais as leis da vida dispõem para que o ser humano, alma, espírito encarnado, possa cada dia ser mais,
aspirar novos horizontes, construir a paz, desfazer a guerra, plantar o amor. E isso surge a partir do diálogo com aquilo que era misterioso, com aquilo que estava no domínio das ciências ocultas, que por muito tempo não conseguiram trazer à tona a verdadeira natureza das coisas. Nós trazemos a verdadeira natureza das coisas. Nós falamos do essencial. E o essencial é o ser espiritual. O essencial é o que tem dentro da gente. Só que essa essência, ela é diferente dos arquétipos, dos demônios, dos anjos, dos fantasmas que foram construídos ao longo do tempo e que embalam a humanidade até hoje. O espírito é um ser individual. Ele tem uma história, cada um de nós tem uma história. O espírito, ele veio à terra muitas vezes, ele virá à terra muitas vezes. O espírito, ele existe para um dia ser grande, para um dia ser feliz, para um dia encontrar a plenitude, para um dia encontrar a paz. Então, não mais o céu e o inferno, mas a beleza da vida. Não mais o sofrimento eterno para alguns, para a maioria, e a virtude eterna para uns poucos. A continuidade da existência, o crescimento sem fim para a eternidade, para o belo, para o bom, para o justo, para Deus. E Deus, finalmente. O que é Deus? Essa ideia, esse conceito que embala a humanidade há muito tempo, esse grande desconhecido, ainda hoje, quem é Deus? Basta que saibamos, Deus é a inteligência suprema. Se todos somos inteligências, existe uma que é suprema, que é Deus. E Deus nos criou. E Deus nos quer bem. E Deus quer que a gente cresça e seja feliz. E Deus não nos abandona. Porque Ele é a causa primária de todas as coisas. Porque Ele é soberanamente justo e bom. E nós espíritas dizemos aos quatro ventos: Deus é soberanamente justo e bom. Se houvesse um pouco de maldade ou um pouco de injustiça, não seria Deus. Seria o que nós achamos que é Deus. E a humanidade, durante muito tempo, achou várias coisas de Deus. Pensou várias coisas da divindade. E nós, espíritos, herdeiros daquela gente comum, do povo, que começou a falar com os espíritos de igual para igual, tiramos daí uma ideia de Deus que remonta àquela revolução proposta por Jesus, quando falou: Deus é Pai. E nós não nos esquecemos que Deus é Pai. Nós sabemos que Deus é Pai. E por isso Ele é a inteligência suprema. E por isso Ele é a causa primária de todas as coisas. E se somos espíritos, e se Deus é tão bom, o que é a vida? O que é esse planeta? Por que estamos aqui? Os cientistas, eles dizem, em sua grande maioria, estamos aqui porque simplesmente éramos para estar aqui. Foi meio que um acidente que o nosso planeta, e logo o nosso planeta, albergasse a vida, desse início a processos telúricos, a processos biológicos cada vez mais complexos, que finalmente 4,5 bilhões de anos depois nos engendrou, nos deu esse corpo, nos deu essa natureza e essa paisagem. Essa terra
nada mais é do que uma das muitas moradas do universo. E o universo é a casa de Deus, onde moram os seus filhos, onde mora a sua criação, onde tudo o que é bom, o que é feito para o bem, se desenvolve, cresce, evolui, coletiva e individualmente. Da mesma maneira que o espírito evolui, o mundo também evolui. As humanidades evoluem. As humanidades se tornam mais fraternas. Os espíritos se abraçam. Os espíritos criam afinidades, trabalham juntos, se procuram, se ajudam, melhoram o planeta. Essa morada na casa de Deus é uma das moradas. A casa de Deus está repleta delas. O universo está repleto de mundos. E nesses mundos a vida se desenvolve. Mais espíritos crescem. A criação divina mostra o quão é grande, é infinita, é eterna. Porque abraça todos, alberga todos, traz todos para perto de si. Esse é o nosso mundo. A nossa escola, mais a nossa escola que verdadeiramente é a nossa casa, porque nossa casa é o universo. Nossa casa é a criação inteira. Mas esse mundo é uma das escolas que teremos. E essa vida é uma das vidas que nós teremos. É a última. Está se desenrolando agora, mas virão outras. Outras vidas diferentes, outras experiências diferentes, outros corpos, outras famílias, outros amigos. Estamos todos aqui nos encontrando nessa existência. E se estamos aqui juntos nessa existência, é necessário que a gente cresça junto. E nós espíritas nos abrimos para todo aquele que quer receber essa paz. Para todo aquele que quer construir dentro de si essa luz que Chico Xavier dizia. É a luz que cada um vai fazer brilhar dentro de si, que importa no mundo espiritual. Nada mais. Porque a qualquer momento a vida pode nos chamar de volta. E esse corpo, essa biografia, não importa tanto quanto a luz que cada um fez brilhar aqui nesse planeta. A luz que a gente faz brilhar aqui nesse planeta é o processo de construção das leis morais dentro da gente. Nós temos um código, nós temos as leis de Deus, sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Mas agora a nossa responsabilidade ela é dupla. Sabemos o que nos espera lá na frente, então temos que agir agora para construir esse tesouro no céu que Jesus fala nos Evangelhos, o tesouro do céu, que o ladrão não pôde roubar. Aquilo que é inalienável de nós mesmos, o bem, o amor, a plenitude. E todos nós irmos aprendendo dia a dia, momento a momento, como ser cada vez mais voltado para essa beleza da vida, esse Deus maravilhoso, para os ensinamentos benéficos e edificantes. Temos um futuro. Temos uma esperança, como fala Charles Richer, no seu livro A Grande Esperança. Temos uma esperança. Apesar da guerra, apesar do ódio e apesar que somos minoria, no futuro tudo será mais feliz. Não existe verdade tão consoladora como essa. Tudo passa. Tudo um dia vai passar. O sofrimento, a dor, as pedras, os espinhos, isso passa. Mas é necessário que a gente consiga transformar esses obstáculos em aprendizado. Porque quanto mais a gente aprende, porque quanto mais a gente ama, porque quanto mais a gente cresce,
menos motivos para o sofrimento nós temos. Quanto mais o desapego das coisas materiais exercitamos, menos infelicidade a gente constrói nessa vida. E mais felicidade a gente constrói para a próxima existência, para a vida futura. Então, temos esse grande Deus, Pai, inteligência suprema. Temos a verdade do espírito, da alma, a essência de cada um de nós, que não morre, nunca, que não se destrói, jamais, que não deixa de ser quem é, de forma alguma. Seremos sempre o que somos, mas cada vez mais melhores. Uns chegarão mais rápido, outros demorarão mais para chegar. Mas agora sabemos que a felicidade, a plenitude é acessível a cada um de nós. Não é mais para alguns iniciados, para algumas pessoas especiais. O mundo, o universo dos espíritas, não é habitado por anjos nem por demônios. É habitado por espíritos. E os espíritos, assim como a nossa humanidade, são cheios de diferenças. Não são iguais. Eles estão o tempo todo em atividade, trabalhando, aprendendo, agindo, às vezes sozinhos, às vezes juntos com outras pessoas. A família que temos hoje, o nosso núcleo familiar, não é um castigo divino, antes uma oportunidade de renovação e de reconciliação. Porque nós já viemos antes, nós já lutamos antes, e agora é hora da gente se reconciliar, da gente se amar, da gente procurar ser melhor, da gente procurar servir. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz um texto fantástico sobre o dever. O que é servir? O que é o dever? O dever é quando a criatura adquire a consciência da responsabilidade que tem perante si, perante o outro e perante a vida. E não é todo mundo que tem a consciência do dever, porque muitas pessoas nesse mundo ainda estão distraídas com a matéria, com o consumismo, estão fazendo a guerra, estão perdidos na corrupção. Mas aqueles que perseverarem, aqueles que, em posse dessas verdades, ajudarem esse mundo a se tornar melhor, certamente, lá na frente, alcançarão melhores posições, serão mais felizes, serão mais bons, serão aquele homem de bem que o Evangelho fala, que não tem, que se esforça para domar as suas más inclinações. De modo geral, essas são as grandes lições do Espiritismo. O Espiritismo serve para fazer o mundo feliz, lembrando a verdadeira essência que a humanidade se esqueceu. Esse Espírito que está aqui, em todo lugar, em toda parte, e está dentro da gente. E que Deus não nos abandonou. Que Deus não abandona a humanidade. Que Deus não permite que essa humanidade perca, mas antes que aprenda com os próprios erros. Que possa se reconciliar com os seus próprios inimigos. Que possa, a cada dia, errar menos e amanhã sermos mais. Então, o que pensar de nós hoje, mais um ano à luz do Espiritismo? 159 anos de Espiritismo. No próximo ano, 160 anos de Espiritismo. Somos muito novos ainda, mas não somos um bebê. Somos novinhos,
mas não somos bebezinhos. Já construímos muita coisa. Já fizemos muita coisa. Nesse meio tempo, o Espiritismo deixa a Europa e vem para o Brasil. E aqui no Brasil, nós formamos a maior comunidade espírita em todo o mundo. Nós exportamos Espiritismo, inclusive. A literatura que produzimos, os trabalhos, os projetos e as ideias, nós estamos levando lá para fora, para outros países, para outros irmãos. O nosso movimento espírita, ele é exemplar quando se trata da realização da obra social, de ajudar ao outro, de amainar a fome, de dar acesso às pessoas àquilo que elas precisam urgentemente, mas não só a isso. Também as palavras divinas, as lições do Evangelho, ao que a espiritualidade nos dá de bom, nos traz de bom. Aqui temos um centro. Um centro é uma escola e um hospital. É aqui que a gente se reúne, se congrega. É aqui que o espírita se sente um espírita forte para poder agir no mundo. Quantos de nós não chega aqui no centro espírita após uma semana muito longa, muito cheia, muito conturbada, e aqui a gente se energiza. E quando saímos daqui, levamos a nossos familiares, levamos a nosso trabalho, a nossa escola, os conhecimentos que adquirimos em torno da vida, em torno da transcendência, em torno daquilo que o mundo se esquece que é o ser humano. E é nesse ponto que eu queria me focar nessa palestra. O que é que o Espiritismo quer? Qual é o trabalho dele? Aqui, o que compete ao Espiritismo realizar, fazer? Porque, apesar de sermos novinhos ainda, parece que estamos distantes daqueles homens e mulheres que, em torno do codificador, há 160 anos, usavam não a mão, mas uma prancheta para poder mover o papel, a caneta sobre o papel e escrever as belas mensagens que os Espíritos nos trouxeram. Hoje utilizamos a internet. Hoje, uma psicografia, ela vai direto para o Facebook. Né? A gente já tem, em tempo real, a produção que centros espíritas e médiuns fazem na nossa frente. Com possibilidade de acesso para todo mundo. Todo mundo pode se enriquecer a partir dali. Hoje a gente não manda mais carta, telegrama. Como eu sou do interior, tinha carro de som. Era como as pessoas transmitiam notícias importantes umas às outras. No tempo de Jesus, como no tempo de Kardec, não tinha microfone, não tinha ar-condicionado. Eu acho que se eu nascesse naquele tempo eu ia sofrer mais. E hoje temos um mundo de facilidades. Perceba como o mundo evoluiu, como as coisas mudaram, melhoraram, como a doença não nos assusta como assustava antes, como a falta de assistência e de acessibilidade não nos assustam como assustava antes. Kardec, há 150 anos, dizia: no futuro, não serão necessários aos espíritas no futuro os grandes sacrifícios. Será necessário outra coisa. Será necessário mais amor. Será necessário mais união. Será necessário mais amizade. Porque 160 anos de história não significa que não nos afastamos um pouco uns dos outros na formação, na construção desse mundo melhor e desse mundo bom que é a tarefa do Espiritismo realizar.
O mundo de hoje, o tempo cada vez mais apertado, a pressa que nos corrói, o excesso da informação que nos deixa perdidos. O que fazer? É a pergunta do tempo de hoje, porque nós já sabemos de todo mundo. Já sabemos o que é bem e mal. Já sabemos quais são as ideologias atrasadas. Já sabemos quais foram as políticas que não deram certo. O que fazer? E nós ficamos nos perguntando. Sabemos de tanta coisa, mas nós não conseguimos construir aquela visão que se constrói com o bem, a luz, o amor, de olhar no outro e ver nele um espírito que, como eu, deseja ser feliz, deseja crescer. O outro virou um estranho. As pessoas se fecham em carros, se fecham em muros, se fecham em cercas e nos esquecemos que somos todos irmãos, que estamos aqui para agir junto, que agora sabemos que estamos passando por um processo de transição desse planeta, e esse processo de transição pede pressa, pede urgência, urge, como fala Bezerra de Menezes, urge mudar, meus amigos. Nos pediram para mudar esse planeta, espalhar a verdade espírita para que ela chegasse aonde as pessoas se esqueceram de Deus, se esqueceram de Jesus, e pensam na violência, e pensam na morte, e querem sufocar, e querem perseguir, e ainda somos tímidos, ainda somos muito pequenos, embora as estatísticas digam que nós crescemos a uma taxa de 80% a cada 10 anos. Somos 69 mil espíritas no estado de Pernambuco. Há 10 anos atrás, éramos 30. E isso quem diz é o IBGE. E nenhuma outra religião cresce a taxas tão significativas como nós espíritas crescemos. 80%, 90% ao ano. O que é interessante é que parece que os centros, eles não acompanham a taxa de crescimento dos espíritas. Temos muitas dificuldades. Temos muito poucos centros. Temos muito pouco know-how em determinadas atividades e nos prendemos a outras. O grande desafio hoje para muitos centros espíritas é a questão da fome, que já foi resolvida em grande medida. E que era, eu lembro que quando era pequeno, a gente ia primeiro para aplacar a fome das pessoas. E hoje a gente não vai mais para aplacar a fome. Hoje a gente tem que reescrever a nossa forma de assistir, de cuidar, olhando e vislumbrando para esse cristão do futuro. É hora de nós olharmos para dentro, porque está todo mundo olhando para fora. Né? Eu gosto de fazer a brincadeira do celular. Se eu pegar meu celular aqui e ele cair no chão, eu tenho certeza que todo mundo vai sentir uma dor no coração. Porque hoje a gente usa as pessoas e ama as coisas. E essa é a mais pura verdade. E não estamos aqui para acabar com esse materialismo que Kardec colocou na introdução do Livro dos Espíritos. O Espiritismo vem para acabar com esse materialismo do mundo, que faz com que as pessoas se esqueçam umas das outras, que faz com que as pessoas percam o sentido da vida. E nós temos as altas taxas de suicídio nos países mais ricos e prósperos do mundo. É porque a matéria não dá certo no reino do Espírito. Temos que acolher não aquele corpo, mas aquele olhar, aquela essência, aquilo que a gente olha assim atrás desse corpo, dessas vestes. Procurar Jesus no outro. Procurar a essência de cada um de nós. O Espírito, porque nós somos espíritos também. E os outros também são espíritos. As crianças também são espíritos, mas são espíritos vestidos com a roupagem da inocência.
desenvolvendo uma nova visão sobre o ser humano, nós conseguimos aplacar o ódio, a guerra, o consumismo e o terror que tem ameaçado a existência da própria humanidade sobre esse planeta. Se temos as bombas, se basta que um botão seja apertado e aí todo mundo explode, significa que estamos sempre a um passo de destruir aquele grande projeto que todos nós temos que fazer realizar aqui nesse planeta. Eu tenho uma história que eu gosto de trazer quando eu vou falar da missão do Espírito aqui no planeta. É uma história muito bonita. Está na introdução do livro Libertação, de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. Emmanuel conta que numa cidade do Egito havia uma fonte, uma cidadezinha, havia uma fonte. E nessa fonte vários peixes que passavam o dia para lá e para cá, esperando a comida vir até a boca deles. Não tinham muito o que fazer, a fonte era pequenininha. Mas havia dentre eles um peixinho vermelho, bem pequenininho, que era por todos desprezado. Aquele peixinho passava o dia no fundo da fonte, estudando o ladrilho, o fundo da fonte, e era muito perscrutador, analisava as coisas. E num belo dia, aquele peixinho descobriu um buraquinho no fundo da fonte, por onde vinha toda a água. E ele parou e pensou, bem, o que é isso? Nunca me disseram que a água dessa fonte vinha de algum lugar. Capaz de meus irmãos nem saberem isso. E ele, muito curioso, entrou naquele buraquinho que dava acesso a um cano. E esse cano dava acesso a um riacho. E ele ficou impressionado. Saltitava de um lado para o outro, olhava as cores, as belezas, as pessoas, as mulheres que iam lavar a roupa lá na margem do riacho, os outros peixinhos, as plantas, o entorno. E ele ficou maravilhado. Ele disse, como é que eu nunca soube da existência desse local? E que a água desse riacho alimenta a fonte que eu nasci. E ele foi fazendo o seu caminho. Foi lá, nadando, até que aquele riacho se abriu numa imensidão muito maior. Ele tinha caído no rio. E o rio era imenso, o rio era grande. O rio tinha barcas, tinha pessoas em cima das barcas. O rio tinha plantas submarinas, tinha outros peixes diferentes, maiores que ele. O rio era fantástico, era muito interessante. E ele se perdeu naquelas belezas, achou tudo tão interessante. E uma tartaruga disse a ele que se ele continuasse o caminho, ele ia sair num lugar ainda mais fantástico, ainda mais maravilhoso, ainda mais bonito. Vá aqui direto, que lá na frente você vê. E ele foi. Até que ele começou a sentir o gosto da água meio salobra, né? Ficou mais salgado o gosto da água, e aquilo virou uma imensidão azul. E ele ficou, onde é que eu estou? E alguém disse a ele, você está no mar. E o mar é muito grande. O mar é infinito. O mar tem muita beleza. O mar tem uma fauna e uma flora
fantástica lá no fundo dele. O mar tem vários tipos de peixe, mas não só tem peixe. Ele viu polvos, viu estrelas do mar, ele viu águas vivas, ele viu ouriços, ele viu barcos gigantescos que pareciam navios, do tamanho de cidades. Ele viu o sol nascendo e se pondo no mar, e o mar mudando de cor de acordo com o sol. Ele viu coisas fantásticas. E de tanto passear, e de tanto pesquisar, e de tanto procurar, ele se sentou, cansado, recostado numa pedra, para tirar um cochilo. Se tiver alguém aqui da biologia, vai dizer que eu estou prometendo dizer que o peixe tira o cochilo. Mas é Emmanuel, está lá em Libertação e Produção. Ele se sentou numa pedra para tirar um cochilo. E de repente, quando ele estava já pegando no sono, aquela pedra se abriu e engoliu o peixinho vermelho. Engoliu o peixinho vermelho. E ele demorou um tempo para entender o que aconteceu com ele. Né? O que é isso? Onde é que eu estou? O que aconteceu comigo? Até que ele se lembrou do que sua mãe lhe ensinava a fazer nos momentos de dor. E ele fez uma prece para o Deus dos peixes, para que o Deus dos peixes pudesse ajudá-lo naquele momento de dificuldade. E de repente, aquela coisa que engoliu ele, que era uma baleia, começou a sentir aquelas cosquinhas, né? Meu Deus, se tiver alguém de biologia, e deu um espirro, que eu não sei o nome desse espirro que a baleia dá, mas todo mundo sabe, né? Ela tem um orifício aqui nas costas, ou é na cabeça, nas costas, e ele saiu por aquele espirro, bem aliviado, que coisa boa. Até que disseram para ele que ele foi engolido por uma baleia. E qual é o tamanho da baleia? A baleia é maior do que a fonte que você vivia. E ele ficava pensando, vou dizer a meus irmãos, quando voltar para casa, que o mar é infinito, que a vida, na verdade, vem toda daqui, que você tem o mar e a água vai fazendo esse caminho e tem a fonte pequenininha que a gente acha que é todo mundo, que é todo o universo, que é toda a natureza. Ele conheceu outros peixinhos que vieram de outras fontes como ele. Peixinhos brancos, azuis, dourados, verdes, pretos, vermelhos como ele, e ficaram todos morando num castelo de coral lá no fundo do mar, fazendo pesquisa, estudando, conhecendo novas formas de vida. Até que um dia o peixinho sentiu saudade dos seus irmãos. Tenho que voltar. Tenho que chamá-los para cá, porque afinal, eu que conheci o mar, não vou mais morar numa fonte. E aí ele foi se consultar com o peixinho mais velho, que disse a ele, vá, mas vá com cuidado. Não espere muito. Como assim? São meus irmãos, mas vá. E ele fez a mochila dele, colocou assim, a mochilinha nas costas, né? E foi fazer aquela viagem de volta. Foi, entrou no rio, do rio procurou a entrada para o riacho, e da entrada para o riacho procurou onde é finalmente o cano que vai dar na minha fonte. Achei, bem ali, no meio das pedrinhas. Aí ele foi, tentou entrar, não conseguiu. Porque ele estava gordinho agora. Ele vivia no fundo da fonte, os outros peixes maiores pegavam a comida e o resto ia para ele. Ele era bem magrinho aqui. Mas agora, depois de conhecer o mar, já estava mais forte, né?
mais substancioso, e teve que gastar umas 3 barbatanas para poder atravessar o cano que dava na fonte. Chegou na fonte. Água transparente, os peixes lá em cima nadando, esperando as pessoas darem a comida, largarem lá alguma migalha, e ele parou e perguntou: mas será que ninguém se lembrou de mim, sentiu a minha ausência? Ô meus irmãos, oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tenho boas novas, conheci uma coisa maravilhosa, aprendi de onde vem a vida nessa fonte. Aprendi e vi o local que todos nós, de onde todos nós realmente somos, os peixes, a grande irmandade de peixes que vive nos rios, nos riachos, nos mares. E eu queria que vocês viessem comigo, porque a vida é muito bela, porque a vida é grande, porque a vida é feliz, porque lá é o mar infinito, e tudo lá é bom, e tudo lá é amplo, e tudo lá serve para todos nós. E os peixes, seus irmãos, olharam assim para ele, um cutucou o outro e disse: não é aquele peixinho vermelho, bem obscuro, que ficava ali no fundo? Por onde é que andava esse cara? Por onde é que tu andava, peixinho? E ele respondeu: eu estive no mar. Mas o que é o mar? O mar é como se fosse essa fonte, só que multiplicada no infinito. Ele é azul, ele é vermelho, ele é verde. E mais importante, ele tem formas de vida, e uma delas são tão grandes que seria capaz de comer a todos nós, numa só bocada. E os peixinhos, irmãos do peixinho vermelho, começaram a rir da cara dele. Mas como assim? De onde é que você tirou isso? Que sonho é esse? Isso é mentira. Isso não existe. Por que tu está dizendo essas coisas? E ele: mas eu vi, eu experienciei, eu estudei, eu senti. Queria que todos vocês sentissem comigo. Mas só tem um problema. Para a gente sair dessa fonte, tem um buraquinho lá no fundo. Eu passo com alguma dificuldade por esse buraquinho. Mas você tem que fazer um regime. Por quê? Para a gente acessar o mar, a gente precisa abandonar algumas coisas que a gente carrega com a gente. E obviamente que os peixinhos viraram as costas do peixinho vermelho. Essa história não acaba muito bem. O peixinho vermelho, depois de tanto insistir e com o coração consternado, retorna até o mar, vai viver com seus amigos peixes. Ele não era mais para uma fonte, ele era para o mar infinito. E depois de alguns meses, uma seca muito severa acometeu aquela cidade. E a fonte, a água da fonte acabou secando. E os peixes morreram afogados na própria lama. Todos nós somos um pouco peixinho vermelho, né, gente? Normalmente somos os únicos da família. Normalmente somos os poucos do trabalho, da faculdade, da vizinhança. As pessoas nos procuram com uma certa curiosidade de vez em quando, né? Tu não é espírita, né? Me explica essas coisas. E a gente explica. Com calma, tranquilo, dá as referências. Diz: olha, aqui você pode encontrar melhor, faz com tudo. Fico tchau, quero nem saber.
E a gente fica, ora nesse mar, ora nessa fonte, porque afinal, todos nós estamos encarnados, estamos nesse mundo, participamos das agruras desse mundo e dessa existência. Mas temos a mente, temos o coração naquilo que é mais alto, naquilo que é bom, naquilo que é criação de Deus. Kardec diz, o espírita olha essa vida do ponto de vista da vida futura. E isso seria suficiente para aplacar as dores, para optarmos pela paz, para optarmos pelo bem, para optarmos pelo amor, porque tudo passa, meus amigos, porque tudo é amor de Deus, porque tudo é criado para o nosso bem e para a nossa evolução, porque tudo existe para sermos felizes, cada vez mais felizes, cada vez mais puros, cada vez mais evoluídos, cada vez mais perfeitos. Porque as leis divinas de tudo cuidam. Olhai os pássaros do céu, olhai o lírio do campo, e vê como Deus veste os lírios e como provê as asas aos pássaros. E se o Pai faz isso com os seres irracionais, por que não farias para vós, para todos nós que conversamos com Ele, que remontamos a Ele, que vemos a espiritualidade, sentimos a espiritualidade em toda parte na nossa vida. 160 anos de espiritismo, que venham mais 160, que participemos do desenrolar desses fatos, que amemos, apesar das agruras, essa terra que nos acolhe, esse lar que nos proveu alimento, essa família que, apesar dos problemas, é a nossa família. É quem nos alimentou, quem nos nutriu, quem deu material para que esse corpo, o corpo de cada um de nós, se movesse, estivesse aqui, repleto, pleno, um dia, meus amigos. Diz Allan Kardec na Gênese: seremos os espíritos que conheceram a felicidade. Seremos espíritos puros. O nosso futuro é a felicidade. O nosso futuro é a plenitude. Mas não é só o nosso futuro. É o futuro de toda a humanidade. No período desse de intolerância religiosa, que cada vez mais acomete a nós que somos espíritas, sejamos nós aqueles que falam da paz, que abrem o braço para acolher aquele que chora, venha de onde vier, que sejamos nós aqueles que fazem a diferença, que falam do mundo novo, apesar do mundo parecer, em vários setores, estar cada vez mais embrutecido. Mas sejamos nós as vozes do céu, como diz no Prolegômenos, do Livro dos Espíritos. Somos as vozes do céu. E lembrem de uma coisa, esse trabalho é um trabalho nosso. E quando a gente faz, a gente não faz sozinho. Que quando a gente não pensa sozinho. Que por mais que pareça que estamos sozinhos, uma multidão de amigos que a gente não vê, que a gente não escuta, mas que a gente sempre está com a gente. Quando a gente realiza algo nessa grande obra do Espiritismo, nós não estamos realizando algo isolados. Temos espíritos da mais alta estirpe conosco, colaborando
lutando, batalhando, perseverando para que essa verdade, essa realidade seja acessível a mais e mais pessoas, a mais e mais gente. Um dia isso aqui vai passar. Reencarnações vão suceder após encarnações. Nos reencontraremos. Nos veremos de novo. Não estaremos sozinhos. Volveremos em novos corpos, com novas ideias, talvez com um cérebro mais desenvolvido, mas seremos nós, espíritos espíritas, como fala Bezerra de Menezes, espíritos espíritas, a nossa comunidade, que vai dar o tom para um mundo melhor, para o mundo do amanhã. Esse mundo do amanhã tem que começar a ser construído no hoje. Emmanuel diz, numa de suas mensagens, que a morte, a qualquer momento, pode ceifar a nossa vida, visto que nada sabemos do amanhã. Nada sabemos de quando sairmos daqui e irmos até a nossa casa. Então, que a morte, ela venha, mas estejamos em serviço. Que ela nos convide a voltar para a vida eterna, mas estando em serviço. Estando no caminho do bem. Estando promovendo a paz. Estando em prece. Estando incorporando esses valores que aquela comunidade de gente como a gente começou a construir nesse mundo. Todos nós temos responsabilidade nisso. Todos nós temos que fazer isso. Como falava Rabindranath Tagore, nas situações e nos momentos em que a dor, o desespero e a solidão bateu o nosso coração, numa prece pensemos, além dos horizontes, Deus nos chama e nos aguarda num incêndio de felicidade sem fim. Muita paz a todos. Bom, a mensagem foi passada. Obrigado, Pedro. Um abraço. Eu digo que a doutrina espírita, ela faz a função na vida da gente. Fez a minha, nós que está fazendo a vocês. Me ensina a nos modificarmos, a entendermos a vida, a compreendermos o outro e olharmos para frente, sabendo que isso aqui não é fim, é uma passagem e que a vida continua. Feche os olhos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de Senhor e recebemos essa mensagem e entendemos esse amor que Deus nos dá a cada um através de Jesus, nosso Senhor, que nos ensinou a fazermos essa mudança, a entendermos, compreendermos, para apaziguar o nosso sofrimento, entendemos estamos passando. Que a paz e o amor de Jesus nos uniram a nós. Nossa prece, agradecemos a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, os santuários, como Cristo, e a todos que trabalharam. E damos por encerrado nossa reunião.